Se você está em Cristo, Cristo também está em você. Tudo que você pedir ao Pai, no nome dele, será concedido. Onde você for, tem um anjo do Senhor ao seu redor para te dar proteção, para te dar livramento. Você crê nisso? Amém? Está escrito, é na palavra de Deus, e Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, por isso que nós precisamos andarmos com a nossa cabeça erguida, não temermos, pavor nenhum noturno nem diurno, porque Deus está conosco, Deus está no controle. Meus amados irmãos, vamos ouvir também, vamos fazer a leitura de uma breve palavra do Senhor. Eu convido os amados irmãos para ficar sobre os vossos pés, o tempo passa rápido demais. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo de número 40. Nós vamos ler os versículos de número 1 até o de número 4. Depois você vai passar para Ezequiel, capítulo de número 47. E nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 1 até o de número 12, do 47. Então, 40, do 1 ao 4, e depois o 47, do 1 ao 12. Bem rapidamente, porque o tempo não espera. Aleluia. Ezequiel 40, do 1 ao 4, e depois Ezequiel 47, um pouco mais à frente, do 1 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo que lê Bíblia, frequenta a escola bíblica dominical, está atualizado, sempre localiza rapidamente a palavra do Senhor. Vamos acompanhar a leitura, está escrito assim no livro de Ezequiel, no capítulo 40, os versículos de número 1 até o 4. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Agora vamos lá para o 47, os versículos de número 1 até o 12. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Aleluia, glória a Deus. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar.
e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém, meus irmãos? Podeis nos assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui está falando de umas águas que elas fluem do altar. Elas nascem do altar. E estas águas, elas vão tomando seu curso. E Deus usa um anjo ali para dar essa visão para Ezequiel, chama Ezequiel, e esse anjo, ele começa a medir junto com Ezequiel a distância daquelas águas, onde que aquelas águas irão passar, e determina a Ezequiel que Ezequiel anotasse tudo, prestasse atenção o que ele ia ver. Porque Deus queria fazer algo tremendo através dessa visão, e era fato real. E Ezequiel, juntamente ali com aquele anjo, e o anjo começa então a medir aquelas águas que fluem do templo, que flui ali do altar, e na primeira medição que ele fez, fala que são 1000 côvados. A medida que era feita naquela época, era considerado o seguinte: um côvado, ela tinha o comprimento de 45 centímetros. Era marcado desde o cotovelo até a ponta do dedo indicador de uma pessoa, de um homem. O dedo médio? Isso, até o dedo médio. Então, essa distância tinha 45 centímetros. Se você multiplicar 45 centímetros vezes 1000, vai dar 450 metros. Então, de 450 metros a 450 metros, estava ali o anjo, né, com aquele cordel ali, medindo aquela distância. E vai, então, Ezequiel, junto com aquele anjo, fazendo aquela mensuração. E as primeiras águas, diz que elas bateram o quê? Onde que bateram as primeiras águas? Nos tornozelos. Então, veja bem, as águas, quando estão batendo nos tornozelos, são águas fáceis, né, da gente andar nela. Não tem praticamente impedimento nenhum. Elas praticamente só molham o pé. Aí, vamos para frente. Marca mais 1000 côvados, mais 450 metros à frente. Aí, estas águas já batem aonde? Nos joelhos. Já bate nos joelhos. Podemos ver que essas águas, quando elas batem no joelho, já tem um certo grau de dificuldade. Mas ainda o homem está no controle, ele pode continuar andando, não tem problema nenhum. Aí vamos para as terceiras águas, a terceira mensuração. Com mais 450 metros à frente, as águas já batem aonde? Nos lombos, não, ainda não. Essas águas batem nos lombos, aqui nessa região, aqui assim. Ou seja, o homem está com a cabeça erguida, mas já está sentindo a água batendo aqui no peito dele, e ele já está andando com uma certa dificuldade. Porque o volume de água era grande, eram águas torrenciais, não eram águas paradas. Então, mais 450 metros. Só que, aí, agora, o homem não consegue mais, ele não tem mais domínio de si. Ele não consegue mais continuar andando, porque as águas já encobrem o homem. Aí, quando essas águas encobrem Ezequiel, o que ele tem que fazer? Ele tem que nadar. Aí ele teve que nadar. E vai Ezequiel
nadando. E à medida que Ezequiel ele vai nadando, ele vai vendo que essas águas purificadoras, essas águas criadoras de vida, onde ela passa, onde ela vai regando ali, começa a surgir vida. Naquele deserto que não tinha vida, que não tinha nenhuma forma de ser vivente, aquelas águas purificadoras vai criando, vai gerando. Ele começa a ver peixes, começa a ver cardumes de peixes, começa a ver as árvores produzindo frutos. Ele começa a ver uma manifestação de uma série de vidas ali naquele caminho que as águas vão passando. E ele fica maravilhado com aquela situação. E ele vai nadando, nadando, vai prosseguindo. E aquelas águas daqueles ribeiros, elas vão desembocar no mar. E o mar é um mar morto também. As águas daquele mar não produzem vida nenhuma. E assim que aquelas águas entram naquele mar morto, ali também começa a produzir muitas vidas. São várias espécies de peixes que começam a ser criados ali. Peixes de diversas espécies, peixes grandes, peixes médios, peixes pequenos. E aí ele começa a ver que começa a acontecer uma prosperidade muito grande. Começa a ver vida, onde não havia vida. Naquele mar, onde que aquelas águas ali eram águas salgadas, porque havia dois ribeiros, que esses dois ribeiros desaguavam ali no Mar Morto. A irmã Marlene teve no Mar Morto, não teve? A irmã Marlene conhece. Eu não vi, mas segundo informações, tem tanta salinização lá no Mar Morto que a pessoa ela não consegue afundar. Só fica por cima, a densidade é tão grande que a pessoa fica flutuando. Mas ali aquela visão que Deus dá para o profeta Ezequiel, começa a ver vida ali naquele mar. Começa a produzir vida, peixes das suas diversas espécies, peixes grandes, peixes pequenos. E ali naquela região se vê que realmente várias formas de vida, elas começam a surgir. Árvores com abundância, árvores com as suas folhas todas enverdejantes, árvores frutíferas de diversas frutas, e a gente vê que ali já começam a surgir os pescadores, e os pescadores já com seus instrumentos de pesca, e começam a pescar, começam a colher frutos. Meus amados irmãos, o que Deus ele quer nos falar a respeito dessa palavra? Ele quer nos falar o seguinte: a cada nível dessa água, quando ela sai do altar, quando ela vem ali da presença de Deus, do local santo, e ela vai prosseguindo, é a nossa vida espiritual também. Quando nós começamos na obra de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós tomamos uma decisão de estar na presença de Deus, naqueles princípios da nossa vida cristã, são semelhantes a essas águas. Ela começa a correr, mas ainda ela não tomou forma, ela não se tornou um rio caudaloso, ela não tem um volume muito forte ainda, muito grande, e nós estamos ainda fazendo as nossas vontades. Nós ainda não fomos totalmente transformados. Essa transformação ela vai acontecendo paulatinamente, gradativamente. À medida que nós vamos progredindo na obra do Senhor, é como essas águas purificadoras, elas começassem a aumentar na nossa vida. A gente tem mais alegria de servir a Deus, a gente tem mais vontade de estar na presença de Deus, a gente se envolve mais com as coisas de Deus, a gente sente prazer de fazer aquilo que agrada a Deus, a gente começa a ter mais ânimo na palavra de Deus, buscar mais conhecimento da palavra de Deus. E à medida que essas águas também purificadoras vão aumentando, já começa a bater nos lombos, aí nós estamos totalmente já envolvidos na obra do Senhor. Nós estamos evangelizando, nós estamos querendo fazer mais, nós estamos assim com um avivamento muito grande, nós estamos com aquela vontade de sermos participativos, né, na obra de Deus, e Deus nos abençoando, e Deus nos prosperando, e Deus fazendo o impossível na nossa vida. E quando essas águas, ela encobre o homem, e esse homem, Ezequiel, ele precisa de nadar para poder ele prosseguir uma distância maior, é quando nós estamos totalmente no centro da vontade de Deus. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos buscar estarmos no centro da vontade de Deus, porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Quando aquela mulher samaritana, ela estava ali buscando água, que ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus começa a fazer uma série de indagações, uma série de perguntas para ela, e inicialmente ela resistiu e falou assim: olha, se ele não sabia que não era costume dos samaritanos conversar com o povo judeu.
Aí o Senhor Jesus fala para ela: olha, se você soubesse com quem está falando contigo, você pediria água, porque o Senhor Jesus pediu água para ela, e fluiria de dentro de ti fontes de águas vivas, que nunca mais você sentiria sede. Essa água aí que você está tomando, essa água ela só vai servir por um período, mas depois você vai ter sede novamente. Mas a água que flui do nosso interior, que vem de Deus, ela nunca esgotará e ela sempre fluirá. Ou seja, a unção do Espírito Santo, quando ele flui no nosso interior de uma forma grandiosa, vai estar sempre jorrando, e nós vamos estar cada vez mais envolvidos. Há um avivamento, há uma transformação, a cura, a libertação. E fala também que as plantas também, elas estavam produzindo também remédio. Aquelas plantas também, elas curavam. Tinha muitas plantas que curavam enfermidade. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos limpa, Deus nos limpa. As fontes purificadoras, né, do Senhor Jesus faz com que todo mal saia da nossa vida, faz com que nós possamos ter prosperidade, faz com que nós possamos termos muita saúde, muita paz, muita harmonia, faz com que nós possamos ter união. Esse é o nosso Deus que nós servimos, irmãos. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as águas purificadoras do Senhor Jesus, as águas que produzem vida, e vida com abundância, elas fluirão de dentro de nós. E é por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos refletir. Não se preocupe com o que está acontecendo nos dias atuais com o mundo. Parece que há uma grande ameaça, parece que todo mundo vai ser atingido por essa pandemia, parece que muitas pessoas vão morrer, parece que não tem jeito, não tem solução. Calma, calma. Não se aflija, não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. Há uma promessa de Deus para o seu povo, há uma promessa de Deus para a sua igreja, há uma promessa de Deus que elas se cumprirão na sua vida e na minha vida. Agora, nós não podemos esquecer de estarmos na presença do Senhor, de estarmos buscando a Deus, de estarmos buscando de onde a fonte ela é limpa, onde a fonte é pura. Sabe por quê? Porque aquelas águas correntes ali, ela tinha um volume e eram águas que não estavam paradas, não estavam estagnadas. Quando as águas estão paradas, o que acontece? É uma água podre. Às vezes é uma água de esgoto, é uma água que produz chikungunya, que produz verme, que produz mosquito da dengue. Águas paradas, ela não presta, não. Se você chegar no local e ver um poço d'água ali, você tem que ter muito cuidado para você não pisar naquela água, você não cair naquela água, você não tomar daquela água, porque você sabe que ali tem muitas enfermidades naquela água. Mas as águas purificadoras, nas águas torrenciais, nas águas que correm, né, aquela que flui do templo, que flui, né, do altar de Deus, estas são águas que você pode tomar banho, você pode usar delas, você pode realmente usufruir. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus.